Olá, hoje é um dia especial. A gente está aqui com o Samuel, que é um profissional renomado na área de previdência privada, e não somente de previdência privada, mas também outros serviços como área de saúde, seguro-vida e etc. Mas hoje o tema nosso é a previdência privada, onde você, contador, que tem o seu escritório aí, a gente sempre orienta para que você passe a ser um consultor, porque hoje você tem que agregar outros serviços, você tem que agregar outros ganhos. E a previdência privada, você vai fazer com que o seu cliente ele fique mais satisfeito, a fidelização. É isso que a gente busca. E com o Samuel, que a gente vai bater um papo aqui, super tranquilo, bem esclarecedor, para que você possa entender e poder agregar na sua consultoria mais essa possibilidade, que é uma preocupação de nós brasileiros, como eu devo me aposentar, qual a melhor forma, qual a forma mais segura. E também a questão do imposto de renda da pessoa física, que já estamos aí praticamente avizinhando o imposto de renda da pessoa física. Então, Samuel, é uma satisfação imensa ter aqui você conosco. Muito obrigado. E muita alegria, mais uma vez, você como parceiro da IA Ferramenta, que foi feito para o contador, e através dessa ferramenta você, contador, vai poder utilizar o que tem de mais moderno na inteligência artificial e não poderia deixar de ter o GPT Previdência, que você faz parte e vai poder nos ajudar nessa empreitada. Tarcísio, primeiro, muito obrigado pelo convite. Acho que é sempre importante a gente transpor e disseminar o conhecimento sobre previdência, né? Um tema que às vezes é tabu perante a sociedade brasileira, visto que desde as nossas origens na escola, né, a gente nunca aprendeu economia. Né? Nossos pais, muitas vezes, eles nos ensinaram, você tem que poupar lá para planejar o teu futuro, tem que guardar. Mas como fazer isso? De que forma fazer isso? Qual que é o melhor caminho para que a gente faça esse tipo de planejamento do nosso futuro? Né? Então, a previdência privada ela é uma excelente ferramenta, né, hoje para a gente construir esse planejamento, e a gente está aqui um pouquinho para desmistificar as diferenças do INSS para a previdência privada, por que fazer por que não fazer? Né? E antes de começar, queria falar um pouquinho de quem é que é o Samuel. Né? O Samuel isso é importante. É um cara que veio do Rio Grande do Sul, chegou em São Paulo faz mais ou menos 5 anos, visionário. A gente tem aí uma parceria de longa data aí com o Tarcísio, mas sempre no intuito de fazer planejamento financeiro das pessoas, né? Não só por meio da previdência privada, mas também da forma de seguros, certo? Então, estou nesse mundo aí mais ou menos há 12 anos já. E aproveitando o seu gancho aí, no começo que você falou, a gente não vê uma mãe dizer para o filho, olha filho, quando você crescer, você vai abrir um MEI, ou uma ME, ou ter uma empresa, ou a forma de você se aposentar. A gente vai meio que ladeira abaixo, e é muito complicado o nosso país, porque a gente não tem as informações claras. Exato. E o objetivo aqui é justamente isso, é desmistificar e criar opções para o contador, o empresário, que ele possa oferecer ao seu cliente, porque o que o cliente quer ouvir é segurança, é pagar menos imposto dentro da legalidade. É isso mesmo. Né? Essa é a premissa principal de qualquer profissional na área contábil. Então, para a gente começar, eu queria que você explicasse para a gente o que é a previdência privada, Samuel. Bom, a gente vai falar de forma bem simples o entendimento da previdência privada, né? Hoje, quando a gente olha para o governo, você não tem gestão alguma sobre a sua previdência quando faz a contribuição do INSS. Ou seja, são pessoas, entidades públicas que vão definir qual que é a regra, quanto que você vai receber com determinada idade, qual que é o fundo de investimento que esse dinheiro está, e numa situação de emergência você não pode resgatar essa reserva em hipótese alguma. Esse é um ponto positivo e negativo. Quando eu vou para a previdência privada, você é gestor da sua carreira, do seu fundo de investimento. Você toma as decisões. Claro que sempre com auxílio de um profissional qualificado. Mas a previdência privada, basicamente, você vai escolher um fundo de investimento, escolher o plano de previdência mais adequado, se ele vai ser a modalidade mais adequada para a sua realidade, escolher o regime de tributação
escolher a data que você vai fazer o resgate da previdência privada, tá? E além disso, você pode sacar esta reserva a qualquer momento, para uma emergência ou até mesmo para compor um outro tipo de investimento que seja mais rentável, talvez, que a previdência privada, em algum momento dessa trajetória de 10, 15, 20, 30 anos, que é o teu planejamento de aposentadoria. Eu até faria uma colocação, porque eu sempre fico pensando assim, poxa, eu vou aplicar, digamos, na previdência governamental aí 2x e vou aplicar esses 2x para facilitar o entendimento na previdência privada. Com certeza, os 2x que a gente aplica na previdência privada, para ficar fácil o entendimento, ele se transforma em 4x. Mesmo porque a sistemática, dependendo do tempo, claro. Sim. Isso aí é só uma colocação, né, para ficar fácil o entendimento. Juntando aí a forma de você ter essa rentabilidade, que depois eu queria que você explicasse também isso aí. Vamos explicar. Mas, se eu apliquei 2x lá na renda do governo, o que é que aconteceu já no passado? Eu acho assim, o jogo começou, você não pode mudar as regras. Então já houve situações que você, como contribuinte, você pagava o valor para receber pelo teto do INSS e de repente o governo pode alegar que ele está sem caixa e por estar sem caixa você não vai se aposentar mais pelo teto. Você vai se aposentar em função da crise que está existindo naquele órgão, você vai receber menos. Então, eu acho isso extremamente nocivo. E a gente fala com as pessoas e as pessoas, na maioria das vezes, estão desacreditadas. Porque alguns dizem, sistema de aposentadoria do governo é um sistema pirâmide, onde o jovem vai pagar para aquele quando for se aposentar. Ora, a gente está numa tendência atual do jovem brasileiro que o cara quer ser um nômade digital. Estou dando um exemplo, estou generalizando, mas o CLT, que é a fonte de renda para a previdência governamental, será que ela vai ter caixa para suprir daqui a X anos e você se aposentar? É um questionamento que a gente tem que fazer, porque é um planejamento a curto, médio e longo prazo. Depende da sua idade, depende da quantidade de anos que você veio contribuir. E ainda digo mais, janeiro de 25, que nós estamos aí batendo as portas para chegar, dias, né, Tarcísio? Já está chegando novas medidas que a gente vai tratar no momento oportuno sobre essas mudanças que estão acontecendo aí na aposentadoria, que sempre é para pagar mais e receber menos, em suma. Exatamente. Então, hoje, quando a gente faz essa correlação, né, Tarcísio, na previdência do INSS, nós não temos gestão alguma sobre a tomada de decisão do que fazer com esses recursos, né? Simplesmente nós temos que pagar e torcer para que em algum momento essa regra seja favorável para nós. E a história mostra que isso nunca acontece. Ou seja, você sempre paga muito, né? E a tendência de redução de valores na tua aposentadoria ela é muito grande. Na previdência privada, você é quem toma essa ação, porque é o cliente quem escolhe a data que vai se aposentar. No momento em que você fecha uma previdência privada, já está estabelecido quais são os tipos de conversões de renda que você pode fazer. E numa previdência privada, diferentemente do INSS, que você pode só transformar isso em ter um valor mensalmente a partir de uma data, na previdência privada não. Você pode fazer o processo de acumulação, tá? E na data de aposentadoria escolher trabalhar só com a rentabilidade desse dinheiro, de diversas formas que várias instituições financeiras hoje já oferecem. Ou seja, você já tem todo aquele montante de capital que você acumulou ao longo do tempo e você vai fazer basicamente o dinheiro trabalhar para você. Quando a gente compara, se eu colocasse 1 milhão na previdência do INSS e colocasse 1 milhão na previdência privada, certamente a conta da previdência privada ela é 2, 3, até 4 vezes maior que os valores que a previdência do INSS te traria.
Eu queria até deixar aqui para o pessoal que está assistindo, você que está com dúvidas, entre lá no nosso site, lá, iaferramenta.com.br, a qual a gente tem a parceria aí com o Samuel. E lá no GPT Previdência Privada, você fica à vontade para fazer todas as perguntas que saírem aqui, ou, se não saiu, ele está extremamente capacitado para poder lhe responder. Mas eu acho que é interessante você fazer um questionamento específico, ou para você, empresário de contabilidade, ou para o seu cliente. E se você tiver alguma dúvida em relação a isso, por favor, não hesite, entre em contato, peça uma consultoria que terá essa consultoria inteiramente grátis. E vocês, contadores, façam uma pequena reflexão. Quantas declarações de imposto de renda vocês fazem ao longo do ano? Né? Então, nessa janela que inicia, vamos dizer, de janeiro a mais ou menos maio do ano de 25, quantas vezes vocês planejaram a vida financeira desses clientes? Muito além de ter uma questão monetária na venda, você pode estar planejando a vida do teu cliente ao longo dos anos. E eu faço uma relação muito simples com a vida do Samuel. Hoje eu tenho 32 anos e eu sempre falo, se meu pai tivesse tido a instrução de, quando eu nasci, guardar R$ 50 por mês, tá? Hoje, com 32 anos, certamente eu já teria uma liberdade financeira. Somente com essa estratégia. E aí, correlacione quanto custa ou o que você faz com R$ 50 hoje, né, Tarcísio? Então, realmente, é um caso a se pensar, para agregar na sua prestação de serviço, você deixar de ser um mero fazedor de guias, eu sempre digo, essa época já passou, você tem que estar realmente em dia com a tecnologia, né? E a tecnologia e o conhecimento, você tem que passar a ser um consultor. E o que o cliente espera de você é que você venda o que ele não está esperando. Eu acho que essa é a melhor venda que existe. Com certeza. Então você consegue provocar uma situação com o cliente e mostrar a ele que aquilo vai trazer um benefício não somente para ele, porque isso pode ser agregado para os familiares, Sim. os filhos, a esposa, e as pessoas não se apercebem. Quando vem se aperceber, muitas vezes, já está avizinhando aí a aposentadoria, aí não dá mais tempo, porque se torna muito caro. Então, eu sempre digo, quer fazer uma previdência privada? Quer fazer um investimento com tranquilidade? Faça enquanto jovem. Já faz uma previdência para o seu filho. É melhor do que até uma poupança, eu digo. E eu deixo aqui uma pergunta já para a gente responder nos minutos finais, mas a pergunta é a seguinte: o que é mais importante? Por quanto tempo você guarda o dinheiro ou quanto dinheiro você guarda? Acho que essa é a principal reflexão e a principal pergunta que a gente tem que fazer para os nossos clientes. Por quanto tempo eu guardo ou quanto dinheiro eu guardo? Vamos responder no final do nosso podcast. Exatamente. Né, Tarcísio? Exatamente. Muito bom. Aproveito para pedir a você, gentilmente, para nos explicar quais são os tipos de previdência, para a gente avançar aí nesses pontos, né? Bom, claro que a previdência privada ela veio evoluindo ao longo do tempo, né? Para os mais antigos existia uma modalidade de previdência que era o PGBL, né? Plano Gerador de Benefício Livre. Tá? Vou explicar um pouquinho mais à frente a diferença do PGBL e da atualização que é o VGBL. Então hoje, quando você for optar pela contratação da previdência privada, você vai ter duas modalidades, ou é PGBL ou é VGBL. Aí a gente vai discutindo um pouquinho mais à frente quais são as diferenças, porque senão é muito conteúdo só para uma pergunta, né, Tarcísio? E a gente está chegando, eu não sei se até essa pergunta ela deveria ser feita depois que você explicasse, mas como a gente está voltado mais para o empresário de contabilidade e está chegando o momento de fazer as declarações de imposto da pessoa física, o que é que você sugeriria para que esse profissional pudesse aconselhar também esse cliente em relação ao imposto da pessoa física, né? Porque qual é o momento, você contador, que deve orientar o seu cliente para que ele faça a opção
mais adequada, porque isso requer uma análise, requer quanto ele tem de renda, qual é o planejamento dele a médio ou longo prazo, enfim. Fala um pouquinho sobre isso. Bom, contadores, qual que é o momento, né? Eu acho que a todo momento é o momento da gente fazer a oferta de uma previdência privada. Mas é claro que em janeiro a gente começa a olhar o ano fiscal de 25 desse cliente. Estamos no final de 2024, então dificilmente a gente consiga fazer um planejamento adequado para esse cliente agora nessa última quinzena de dezembro. Dá para fazer? Dá, e se vocês precisarem do nosso apoio, a gente está aqui à plena disposição, né, com a ferramenta de IA para ajudar vocês. Mas para o ano de 25, como trabalhar melhor esse cliente? Eu acho que esse é o ponto. A pergunta é, quantas declarações de imposto de renda você vai fazer no ano de 25? A gente já fala daí tendo uma rentabilidade para o escritório, né, Tarcísio? Mas além disso, por que no momento de fazer a declaração de imposto de renda olhando para 24, já não propor a estruturação de uma previdência privada para o ano de 25? Tá? E aí a gente vai entender qual que é a melhor modalidade de contratação, se é o PGBL ou VGBL. Indo um pouquinho mais para a parte técnica do produto, qual que é a diferença do PGBL para o VGBL? PGBL, Tarcísio, é indicado para quem faz declaração de imposto de renda completa. Por que isso? Porque você consegue deduzir até 12% da tua renda bruta junto à previdência privada. Então, se você não conseguir comprovar a renda lá, despesas, né? Saúde, educação, dependentes, você tem a ferramenta de previdência privada. Porém, a gente tem que tomar um cuidado. Nós colocamos todo o recurso num plano PGBL? Não. Somente a parte que é cabível de dedução. Certo. Por que isso? Porque no momento do saque, eu vou pagar imposto de renda, o nosso amigo Leão, ele vai incidir sobre todo o valor que estiver na reserva. Se não ficou claro essa parte, a ferramenta lá, vocês podem nos contatar que a gente vai esclarecer PGBL e VGBL. Agora a gente avança para o VGBL. Qual que é a mudança? É que eu vou fazer a mesma contribuição, porém ele é indicado para quem faz declaração de imposto de renda simplificada. O que muda do PGBL para o VGBL? Que no VGBL, o imposto de renda, ele incide somente sobre a rentabilidade do teu dinheiro. Então eu vou cortar aqui um pouquinho e vou parar de falar de previdência privada. Eu posso utilizar a previdência privada como um investimento? Sim, e deve, perante algumas garantias que a gente vai falar mais à frente. Legal, legal. Eu sempre digo, o diferencial é que faz com que seu cliente gere uma fidelização. Exatamente. Então, isso a gente já vem fazendo ao longo dos anos aí com o Samuel nessa parceria, e você pode também utilizar dessa possibilidade de oferecer ao seu cliente, no momento que você está fazendo a sua declaração de imposto de renda da pessoa física, agregar mais esse serviço. Porque ele vai dizer, poxa, o Tarcísio faz a declaração de imposto de renda da pessoa física, mas ele trouxe essas informações que até então eu não sabia. Mais uma vez eu digo, o melhor, o the best da venda é você vender quando o cliente não está esperando. Então, eu aproveito e pergunto a você, tá, vai chegar janeiro, tem as duas possibilidades, PGBL e VGBL. Eu quero que é justamente esse pessoal que vai fazer a declaração agora, ou se preparar, né? Porque o mês é abril, às vezes março o governo libera, enfim. Mas, para esse perfil, ele pode já se planejar, porque ele não tem a rentabilidade do ano de 2025. Veja, minha colocação. E se ele não tem o ano, ele pode se valer de uma previsibilidade, ou seja, fazendo a entrevista. Eu estou fazendo a declaração de 2020, ano calendário de 2024, vou entrar no ano de 2025, eu posso dar uma consultoria para esse cliente e dizer, cliente, você ganhou 200 mil reais, deu tanto de imposto a pagar. Que tal a gente fazer um PGBL, que é o que é dedutível, para esse ano? Para isso eu preciso saber a sua projeção de faturamento. Aí, não, mas eu não sei quanto eu vou faturar porque eu não sei quanto eu vou vender. Eu digo, sim,
mas é melhor sobrar do que faltar. Sempre, né? Então, se eu consigo fazer uma previsão, alguma conta nesse sentido, isso é possível? Sim, inclusive a gente apoia o cliente de vocês a fazer essa previsão, tá? Porque existem duas formas de você se beneficiar do PGBL, né? Por que eu falo duas formas? Uma é você pagar um pouquinho por mês para que você componha a despesa que você vai ter o abatimento no ano de 26, Tá. né? Referente ao ano fiscal de 25, ou a gente faz a implantação da previdência privada, deixa o fundo aberto e chega na época de dezembro, a gente avalia quanto foi a rentabilidade dele até final de novembro e faz um aporte único do valor que ele Antes do término do exercício. Antes do término do exercício. Então, por exemplo, para o cliente que quer ter dedução na declaração do ano de 24, nós temos exatamente 13 dias, Tarcísio, para fazer a consultoria e fazer o fechamento desta previdência privada para que este cliente tenha o abatimento fiscal na declaração de imposto de renda de 24, certo? Mas, reforço, a gente consegue sim fazer este planejamento. E para aquele cliente que não vai fazer a declaração de imposto de renda completa, a simplificada, vamos falar de planejamento de aposentadoria, né? Hoje, um dado muito importante, tá? Das pessoas com classe A, B, hoje no Brasil, 62% já tem previdência privada para complementar a renda. A renda. Então, você, contador, se essa previdência privada ela não estiver no teu escritório, ela está em alguma instituição financeira. E aí, eu vou adiantar até um pouquinho o tema, Tarcísio, se você me permite, que ele pode sim portabilizar esses recursos para nossa gestão. E aí sim a gente olhar um pouquinho com bons olhos e talvez fazer esse cliente ganhar mais dinheiro. Porque eu acho que a prestação de serviço, a fidelização é o atendimento. Exatamente. Então, quando você às vezes compra um determinado produto porque o gerente tem que bater a meta, ou aquele gerente que fez aquele produto para você, que vendeu aquele produto para você, saiu daquela agência e você não é mais conhecido. Ou seja, eu acho que é atendimento. Então, uma das coisas especiais assim que eu acho fundamental numa prestação de serviço é o pré-venda, durante a venda e o pós-venda. Como é que você está? Né? Essa possibilidade da portabilidade. Porque quando você faz a análise daquele cliente, você diz, poxa, quanto é que você está pagando? Eu estou pagando R$500. Vamos trazer aqui para a mesa para a gente verificar. Primeiro, se essa empresa é uma empresa idônea, porque o investimento é a longo prazo. Exatamente. Você trabalha com empresa multinacional, não é isso? Então, são empresas que não tem como quebrar. Né? Até eu aproveito para perguntar, a gente sabe, por exemplo, quando você vai comprar um imóvel, tem a garantia hoje da Caixa Econômica, eu não tenho mais aquele risco daquela empresa falir, etc. A previdência privada também tem essa garantia, porque eu fico com receio. Será que, eu penso por aqueles que têm receio, será que se eu fazendo esse investimento, aquela empresa quebrar, eu perco tudo? Como funciona essa parte de garantia? Então, hoje o mercado de previdência privada tem instituições que elas são auditadas por duas instituições, pelo Banco Central e pela SUSEP. Por que eu falo por duas instituições? Tá? Porque a previdência privada ela pode ser distribuída ou comercializada por bancos e seguradoras. Então, a seguradora, muitas vezes, né, é uma grande dúvida. Mas, Samuel, faz sentido eu fazer com uma seguradora? Qual que é a garantia? Ela tem a mesma garantia que o banco, porque toda a previdência privada ela é garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito, primeira garantia. E segundo, a seguradora, além da auditoria do Banco Central, né, ela tem a SUSEP, que valida todo o processo de fluxo de caixa dela. Então, assim, hoje o mercado segurador ele tem sido um grande canal de distribuição de previdência privadas
até mesmo com rentabilidades melhores e taxas de distribuição, taxa de administração que a gente fala, muito menores que o sistema bancário, Tarcísio, justamente pela consultoria. Certo? Então hoje, quando a gente fala, olha, você tem sua previdência privada junto a um grande banco, não significa que você tem que migrar, mas a gente gostaria de olhar em quais condições técnicas estão essa previdência privada, né? Qual que é o tipo de fundo, qual que é a taxa de administração do fundo, porque isso tudo a curto prazo não implica muito, mas a longo prazo implica em Vai rentabilidade. Tá? Vou dar um exemplo aqui muito claro do que a gente mais encontra. Hoje, a gente vive um cenário de inflação, né? Sim. Tendência de taxa de juro em alta, Banco Central falando, alguns comentários aí em Selic de 15% no ano de 25. Você, cliente, que está numa previdência privada, num fundo renda fixa, se a Selic for a 15, minimamente esse fundo tem que acompanhar. Sim. E a gente pega muitos fundos com gestão antiga, tá? Que por causa da taxa de administração, que chega a ser 5% ao ano, Tarcísio, ele não te entrega a rentabilidade necessária para corrigir o poder de compra. Quer dizer que, quando você olha o teu saldo lá, você tem menos dinheiro? Não, o teu dinheiro aumentou. Só que quando eu correlaciono saldo versus poder de compra, que é quanto que deu de inflação no nosso país, você ganhou muito menos. Ou seja, tu diminuiu o teu poder de compra. Então, você, contador, tem uma missão muito importante em falar para os teus clientes isso. Né? Vocês imaginem que a gente saiu de 2 anos e meio de pandemia. O que aconteceu com a taxa de juros na pandemia? Caiu, né? Teve clientes, Tarcísio, em fundos renda fixa, com taxa de administração de 5%. Caramba! No qual, no ano, o fundo não deu 5% de rentabilidade. Ou seja, ele perdeu dinheiro. Perdeu dinheiro. Então, hoje, contadores, quando a gente entra para fazer a consultoria do cliente de vocês, eu até convido que vocês participem desse bate-papo para entender o grau de complexidade, tá, que a gente entra no detalhe com esses clientes. Porque a gente quer que esse cliente seja grato e daqui a 20, 30 anos ele volte para trás e diga: olha, você, contador, me orientou da forma adequada e planejou que a minha condição financeira para minha velhice fosse totalmente diferente. Certo? Acho que isso... Muito bem. Como funciona, então, aproveitando aí o gancho do que você está falando, tá já entrando nesse assunto, a tributação da previdência privada, né? E essa tributação eu aproveito para... Eu gosto sempre de comparar com a do governo, para que o pessoal entenda que é muito mais vantajoso você fazer a previdência privada. Como funciona essa parte tributária e a correção em relação também ao governo? Bom, hoje, quando você faz a adesão, primeira decisão que você tem que tomar no momento de contratar a previdência privada, se ela vai ser PGBL ou VGBL. Então, no PGBL, recapitulando, o imposto de renda sobre todo o valor de reserva, no VGBL, somente sobre a rentabilidade do teu dinheiro. Segunda decisão muito importante que a gente tem que tomar: qual regime de tributação que a gente vai utilizar na nossa previdência privada. E aí, vou falar como o mercado está atuando, mas o que vai acontecer daqui para frente, visto já as mudanças que estão ocorrendo na legislação, mas o mercado ainda não se adequou, Tarcísio. Então, existe já a legislação, mas o mercado vai se adequar logo ali na frente e eu explico o que vai ter de ajuste. Mas falando de modalidades de impostos que são cobrados, a gente tem o regressivo e o progressivo. Regressivo, ele começa numa alíquota de 30% e vai terminar em 10%. O que é isso, gente? Coloquei o dinheiro, tá? Hoje, no ano de 2024, o dinheiro que eu colocar no ano de 2024, a rentabilidade desse dinheiro
no ano de 2034 vai estar numa alíquota de 10% fixa. O que tem que tomar cuidado quando o regime de tributação é o regressivo? Que tu não vá lá nos últimos 3, 4 anos e coloque um aporte de dinheiro grande no fundo. Por quê? O maior valor vai estar numa alíquota de imposto de renda maior. Porque eu tenho um escalonamento. Eu começo no primeiro ano 30, depois 27,5, 22, e assim ele vai sendo decrescente. Mas no momento de saque ou transformação em renda, eu faço uma média. Mas é importante falar, é fixo. Ficou claro? Segundo modelo é o progressivo. O que é o progressivo, pessoal? É para pessoas, né, que não sabem para quanto tempo ele vai deixar o dinheiro dele na previdência privada, ou seja, prazos inferiores a 10 anos, mas a alíquota é de 15% fixa no momento do resgate, ajustável na declaração de imposto de renda. Então a gente teve mudança na tabela, aqui me corrija até, Tarcísio, mas basicamente quem ganha acima de R$4.000 por mês, R$4.300, já tem uma alíquota superior a 15%. Sim. Ou seja, você vai ser tributado a mais no momento que você fizer a declaração de imposto de renda. Então, tentando simplificar esse processo, o que a gente pergunta para o cliente? Cliente, em quanto tempo você quer se aposentar? E qual que é o objetivo dessa previdência privada? É para investimento? Ou é para aposentadoria? Ah, mas o cliente está indeciso, ele quer fazer para investimento e para aposentadoria. Eu posso abrir 2 previdências? Pode. Deve. A gente faz essa orientação e faz essa consultoria. Então, esta é a modalidade que a gente tem de impostos. Progressivo e regressivo. O que vai mudar ao longo do tempo, contadores? Que o cliente não precisa fazer a escolha do regime tributário dele no momento de contratar a proposta, mas sim só no momento do resgate. Aí ele vai fazer a opção que é mais vantajosa, que é a mesma coisa do processo que acontece na declaração de imposto de renda. Eu vejo o que é mais benéfico para o cliente, se é simplificado ou se é completa, correto? Sim. Então a mesma coisa vai acontecer na previdência privada. Mas se hoje eu solicitar um processo de resgate junto às instituições, elas já estão preparadas para isso? Não estão preparadas, porque ainda está em discussão junto às entidades governamentais. Ok? Entendi. Mas para aquele cliente que contratar hoje e planejar para daqui 30 anos, com certeza a gente já vai estar optando pelo regime de tributação no momento do resgate e não na entrada. Beleza, legal. Eu queria bater mais nessa tecla, porque eu acho que é extremamente importante. Fala mais, me convence mais que a previdência privada é um melhor investimento do que o INSS. Bom, Tarcísio, hoje, né, principalmente para aquele público que migra do CLT para a pessoa jurídica, tá? Profissional liberal, e hoje no segmento tecnologia, profissional liberal, médico, engenheiros, advogados. Isso está muito em alta. É de extrema importância ele ter uma previdência privada, tá? E reduzir a contribuição via INSS. Por que eu falo isso e afirmo com tanta segurança, né? E não colocando em descrédito o INSS. Mas primeiro você deu um fato muito importante, que quem paga o INSS hoje são os jovens contribuintes. O que está acontecendo com a pirâmide etária do Brasil? Né? Hoje ela está assim, ou seja, a quantidade de pessoas mais velhas é menor do que a quantidade de pessoas novas pagantes. Só que a taxa de natalidade no Brasil ela diminuiu drasticamente, ou seja, essa curva vai mudar, e já está mudando e já é uma preocupação do governo, ou seja, a probabilidade deles mudarem de novo a regra é enorme. É enorme. Então, primeiro ponto, tenha que fazer uma previdência privada. Estou falando que você não tem que ter o INSS, não é isso. Mas, se você tem a opção de se resguardar de todas os benefícios que o INSS te traz,
Dá para fazer isso tudo de forma privada. Como? Com a previdência privada. Primeiro exemplo, eu garanto o quê? Eu garanto a questão de ter uma rentabilidade numa data limite. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que o INSS nos traz. Poxa, mas se eu tivesse um acidente hoje e eu ficar parado por alguns dias. Gente, hoje para o profissional liberal, para o PJ, tem os seguros. Despesa por incapacidade de trabalho. Vantagens de você ter o seguro. Você não tem uma fila e um prazo de regulamentação como tem o INSS. É imediato. É o seguro DIT. Seguro de despesa por incapacidade de trabalho, tá? Mas, Samuel, eu tive uma doença. E aí eu sei que se você tiver lá no INSS, você se afasta e ganha aquela rentabilidade. Para hoje isso tem seguro de doenças graves, Tarcísio. Sim. Que custa muito menos do que a contribuição do INSS. E ele vai te aportar um valor monetário muito maior. Que somente você trabalhando, a rentabilidade desse dinheiro que você cai, te dá muito mais do que o teto do INSS. Então essas são 3 provocações simples. Teria outras situações, né? Hoje, se você sofreu um acidente e tiver algum grau de invalidez, quanto que o INSS aporta na vida de uma pessoa? É muito pouco. Quanto que aporta na vida de um brasileiro? E aí a gente está falando aqui, poxa, mas será que a parte de seguros, até fugindo um pouquinho do tema, ela é só para um público A e B? Não, pessoal. Hoje eu vou dar só um dado aqui. Nos seguros tem uma cobertura que é telemedicina, que é o médico na tela. Todo brasileiro hoje, Tarcísio, você mais do que ninguém conhecedor, ele tem acesso a um plano de saúde? Não. Dificilmente, Dificilmente. né? Hoje, se eu pudesse aqui falar que com menos de um valor de um pastel com refrigerante, a gente contrata uma cobertura de telemedicina, que se eu transpusesse isso em números, para a realidade do brasileiro, tá? Mais de 80% da fila do SUS não existiria. Porque a fila do SUS são atendimentos clínicos que a telemedicina te encontra. Então, fugir um pouquinho do tema. Por que, contador? Porque hoje, quando a gente falar com o teu cliente, a gente vai olhar ele no 360. Tá? Você pode proteger o planejamento financeiro dele? Sim, e deve. Mas ele tem uma outra necessidade que é muito simples. Se acontecer alguma coisa com esse cliente teu no momento de acumulação junto à previdência privada, o que resguarda ele? Então, Tarcísio, para todo cliente que tem uma previdência privada, a gente não só deve, como tem a obrigação de oferecer um seguro de vida. Muito bom. Tá bom? Eu queria aproveitar e vou dar um bônus, uma dica, baseado aí no que você falou, e volto para você. Com certeza. Hoje em dia, a gente sabe que no Brasil a corrida para PJ está muito grande. A gente, por ser especializado no PJ, eu queria só deixar aqui uma observação. Um funcionário que ganha 10 mil, por exemplo, vou falar em números redondos, tá? Não estou usando a tabela do INSS e o imposto de renda nos mínimos, 27,5. Mas vamos pensar aqui num cálculo fácil de padaria. O cara ganha 10 mil CLT, sobra 7 mil líquido. Número redondo. Estou colocando 30%, mas a gente sabe que é 27,5. Sobrou 7 mil líquido. Essa pessoa passa a ser PJ, vai sobrar 11.900. Se ele contribuir pelo mínimo do INSS e fazer a contabilidade como rendimentos isentos e não tributáveis. Ora, como é que eu vou fazer a tratativa desse cliente e blindá-lo para ele nunca mais olhar o mundo CLT? Aí é onde entra a previdência privada. Porque ao invés de ele estar pagando o valor, digamos, pelo teto lá do INSS, ele pode pagar o mínimo e fazer retirada de prolabore como rendimentos isentos e não tributáveis e se blindar com a previdência privada, com o seguro DIT. Ah, mas se eu for pagar só sobre um salário mínimo, eu só vou receber um salário mínimo do governo. Mas você tem um seguro DIT. Exato. Que aí cobre. Cobre. E aí, quando você fez uma relação muito bacana, né, dos 30% de custo. Pessoal, não dá para fazer aqui no podcast, né? Não mas, dá. Mas no Google hoje tem várias Ferramentas. simuladores
juros compostos, né? Simuladores que você coloca lá, ó, se eu colocar R$ 100 por mês, quanto que vai dar a uma alíquota de 6, 7, 8% de rentabilidade? Hoje, se você pegar esses mesmos 30%, nós estamos falando aí de quase R$ 3.000. Sim. Eu vou pagar um seguro DIT, tá? Muito bom, que ele paga a despesa diária que você teria pelo teto do INSS, tá? Eu vou contratar uma bela previdência privada e ainda eu sobro dinheiro. O único cuidado que tem que ter, contador, ao falar para o teu cliente, é a disciplina da contribuição. E aí eu dou uma dica aqui pela pergunta que a gente fez no início, né? Mas a gente tem que sempre salientar. Previdência privada, como você pode sacar a qualquer momento, pode ter uma emergência familiar, pode ter qualquer tipo de emergência e você vem a resgatar e aí teu planejamento ele fura lá. Que é o VGBL, né? Que tem a penalidade. O PGBL você investe a longo prazo e aí esse custo é menor, porque você já prevê um investimento a longo prazo. O VGBL você já faz o investimento a qualquer momento ou daqui a 15 anos eu quero sacar, sei lá. Hoje as regras elas mudaram um pouco, né, Tarcísio? Então, você pode sacar a qualquer momento. Tanto o PGBL como o VGBL. Só que a penalidade... Aí a penalidade é o imposto de renda, tá? Por que até vou voltar a um tema. Algumas previdências privadas que a gente pega para fazer a consultoria, elas têm taxa de carregamento de entrada e taxa de carregamento na saída, que são as penalidades, Tarcísio. São as penalidades. Os produtos novos não tem isso. Então, olha só que icônico. Tem clientes que vão lá e colocam R$100 na previdência privada deles, mas não entra os R$100 no fundo, porque tem taxa de carregamento. Mas quantos por cento? 2, 3% na entrada. Ou 2, 3% na saída do dinheiro, porque no passado era feito dessa forma. Tá? Hoje não cabe mais isso. A gente tem que revisitar esses planos. Então, sim, hoje é totalmente factível, né, a pessoa que segue por segmento PJ, né, deduzir a contribuição dele junto ao INSS, e não necessariamente tem que fazer pelo mínimo, aí é uma escolha de cada um, mas aportar um recurso mais importante em seguros e previdência privada apartado. Quando a gente pensa em previdência, pensa em futuro. Okay. Mas o futuro também está a possibilidade, a probabilidade de um falecimento. Qual é a garantia? Como é que eu, que criei uma previdência privada e venho a falecer, que eu vou deixar uma segurança para os meus familiares? Fala um pouquinho sobre isso. Poxa, Tarcísio, essa pergunta ela é talvez uma das perguntas mais icônicas que a gente responde durante o nosso dia. Porque todo mundo acha que é que nem o INSS. Eu paguei toda a minha vida no momento em que eu transformei isso em renda, ou, enfim, tô quase próximo a chegar à minha data de aposentadoria, ocorreu o óbito. O que faz com esse dinheiro? Diferentemente do INSS, que você perde todo o teu benefício, tá? Na previdência privada, no momento em que você fecha a previdência privada, você pode colocar os beneficiários na proposta, quantos beneficiários você quiser. Então você quer deixar para o pai, para o teu filho, para tua filha, para o teu neto, para a neta, o percentual que for. Eu posso deixar até para uma pessoa não da família. Pode deixar, tá? Só tem que tomar cuidado nesse ponto, porque não pode vincular o pagamento de alguma dívida, tá? Tá. Então a gente sempre toma cuidado e as companhias hoje avaliam muito compliance. Então a gente sempre fala no ciclo, né, de relacionamento pai, mãe, tio, sogro, sogra, enfim, né, nesses pontos. Mas hoje, se vier a ter o óbito, tá? 30 dias após o óbito, a companhia ela é obrigada a liberar os recursos para os beneficiários que estão na propostas ou para os herdeiros legais. Não botei ninguém na proposta, mas para quem que vai dinheiro? Para os herdeiros legais. Só tem que ressaltar um ponto. Antes da conversão de renda. Quando eu faço a conversão de renda, que é o mesmo cálculo que o INSS faz, tá? Só que de uma forma
diferente. Basicamente, eu pego a quantidade de recurso, divido pela expectativa de vida do brasileiro, e isso vai tirar uma média por mês. Aí ali tem formas de você blindar o contrato. Então você bota lá rentabilidade mínima por no mínimo 20 anos, por no mínimo 10 anos, Thaís. Então, se você teve 1 ano de pagamento desta contribuição, por 9 anos a tua família vai ter mais um valor a restituir. Mas importante, no momento do óbito a família não perde tudo. Beleza. Né? Queria que tu falasse um pouquinho também, porque esses são os pontos básicos, acho que todo mundo tem essas dúvidas. Eu estou com 10 mil reais aqui, um exemplo. Eu tenho várias opções no mercado, por exemplo, uma poupança, um fundo de renda fixa. Veja a pergunta. E eu queria entender como é que se posiciona aí a previdência privada em relação às aplicações normais. Eu não estou dizendo de risco, eu estou dizendo essas padrão aí. É melhor botar na poupança ou investir na previdência privada? O que é que você tem a dizer? Hoje, né, no meu ponto de vista, para responder essa pergunta, Tarcísio, sempre a gente olha o perfil do cliente. Tá? E hoje o mercado ele classifica os clientes em 3 perfis: conservadores, moderados e agressivos. A previdência da mesma forma. Eu tenho fundos conservadores, moderados e agressivos. O que muda de um perfil para o outro? O risco que ele toma. Um fundo conservador hoje, tá, ele tende a corrigir a inflação. Certo? Então ele vai estar sempre ali muito próximo, um pouquinho a mais. Ok? Agora, tu pega um fundo com perfil moderado e agressivo, ao longo do tempo a tendência é que ele corrija muito melhor. Agora, o perfil do cliente tem que ser muito bem estudado, porque um fundo agressivo ele tem oscilação, ele tem ganho e perda da cota, ou seja, cliente, corretor. Teu cliente no mês pode ir lá num fundo e ver que ele tem menos dinheiro que no mês anterior. Como é que o teu cliente reage com isso? Então, sempre na nossa consultoria, a gente entende o perfil do cliente e mostra várias opções. Mas falando em rentabilidade pura, Tarcísio, hoje, sem sombra de dúvidas, aquele cliente que ele é conservador, entre deixar o dinheiro na poupança e na previdência privada, sempre previdência privada, por um ponto muito importante. Previdência privada não incide sobre inventário. Isso é um ponto importante. Você imagina família de uma pessoa que veio a óbito e está com o dinheiro bloqueado lá em banco até não ter a movimentação, ou talvez não tenha uma conta conjunta, ficou lá bloqueado. Previdência privada não. Você não precisa abrir inventário, não precisa. Tá lá os beneficiários, cai dinheiro na conta. Entendi. De acordo com os beneficiários legais. Então, além disso, eu olho para a situação de clientes, né, que têm um grande patrimônio, querem fazer essa transferência desse patrimônio para os seus herdeiros de uma forma sem ter inventário. Como é que eu faço isso hoje? A previdência privada é uma ferramenta. Tá? Então, tem clientes que fazem a opção de vender, desmobilizar, né? Sim. E transformar isso em recurso para transpor, né? Existe prazo mínimo para resgate desse dinheiro? Então, isso vem sofrendo atualizações constantes, né? E muito favorável para o cliente, Tarcísio. Se a gente voltasse aí 10 anos atrás, uma previdência privada ela tinha que ficar ativa no mínimo 36 meses, tá? Tinha taxa de carregamento na saída, ou seja, o cliente era penalizado por isso. Hoje mudou, o mercado mudou, tá? Então, se a gente for falar do que o cliente mais compra hoje, que é os fundos renda fixa, a gente não pode admitir uma taxa de administração superior a 1% ao ano, tá? E eu não posso ter prazos de resgate superiores a 6 meses, penalidades, tá? Então, assim, o mercado pratica hoje 30 dias. Contratei uma previdência hoje, botei lá um valor, mas eu quero sacar em 30 dias, eu saco. E aí, até um ponto importante, cumpriu essa carência de 30 dias, né?
você resgata o teu dinheiro a qualquer momento. A única diferença é que quando eu estou num fundo de investimento, que eu compro por um prazo determinado, a Previdência também. Então, às vezes você faz a solicitação de resgate, por exemplo, numa segunda-feira. Esse dinheiro tem 7 dias para cair na tua conta. Porque eles analisam a documentação e liberam o dinheiro. Não é como você ir na boca do caixa e sacar. É a única diferença. Agora, quando eu faço comparação, rentabilidade entre poupança e previdência privada, mesmo que seja um fundo renda fixa com uma taxa de 1%, que eu considero alta para um fundo renda fixa, ela é mais rentável. Né? Aproveitar, acho que todo mundo tem essa dúvida. Existe no contrato de previdência fidelização? Eu tenho que cumprir um prazo mínimo? Eu sei que tem as penalidades, se eu sacar antes, mas existe isso por parte da seguradora? E outra pergunta também, aproveitando, eu posso trocar de beneficiário? Eu tenho a esposa, me separei, agora eu estou com fulana, eu posso transferir o beneficiário? Essas duas perguntas aí. A questão de beneficiário ela é muito simples. Você troca a qualquer momento. A qualquer momento, a qualquer tempo. Então, tem instituições que você faz via aplicativo. Você entra lá, ele vai pedir o registro facial seu. Você vai botar os novos beneficiários e fica o registro que a partir daquela data os beneficiários são XYZ. Tem companhias que pedem 30 dias para mudar o beneficiário da proposta, mas pode mudar e você coloca os beneficiários que você desejar. E aí voltando sobre, você perguntou, né, se existe penalidade, né, para esse cliente. Hoje não tem nenhuma penalidade para você fazer a portabilidade. Então, qual que é a grande vantagem da previdência privada em relação ao INSS? Até não comentei no início. Hoje, você transfere o teu recurso de qualquer instituição financeira a qualquer momento. Basta fazer uma nova proposta em um termo de portabilidade. Ponto importante, tá, Tarcísio? Que tem que, sempre numa eventual transferência, tem que ser respeitado o tipo do produto, se ele é PGBL ou VGBL, certo, e o regime de tributação. São as únicas duas coisas que você vai respeitar. Tá? Alguns cuidados que a gente tem que tomar é os tipos de concessão de renda. Tá? O que acontece hoje? Às vezes você migra lá a tua previdência privada por uma diferença de rentabilidade de 0,3, 0,5 ao ano. Tá? Não é muita coisa. Ah, mas porque o meu consultor falou que aqui é melhor e tal. Então tomem cuidado, porque às vezes nem tudo é só a rentabilidade. Tem algumas características que como que eu posso transformar em renda lá na data de 65 anos. Exemplo, ou de 60, o que você estabelecer. Tá? Tem companhias... Então, peraí, deixa eu só entender. Então eu posso criar uma aposentadoria, programar na previdência privada a idade que eu quiser. Sim. Você é quem escolhe a idade. E na hora que eu estou contratando, você já faz os cálculos. Com base nisso. Olha, eu quero me aposentar com 55, vai, estou com 18 anos. Aí já se faz a programação. E aí vamos imaginar que você calculou para mim e fez uma estimativa que a minha aposentadoria seria, R$4.000, um exemplo, certo? Uhum. R$4.000 hoje é diferente de R$4.000 quando eu tiver 55. Qual é a garantia e como você faz esse cálculo para que seja atualizado esse valor? Eu posso, por exemplo, indexar, tá bom, 4.000, então deixa eu transformar isso em dólar. Isso é uma forma de achar um indexador da vida. Lá nos 55 eu vou ter os $4.000, ou seja lá, qual o indexador que é sugerido? Hoje, vamos lá, porque como é que funciona a questão de indexador, né? Você tem que fazer a correção do poder de compra. Tá, isso aí é fato. Fato. Só que eu não posso obrigar o cliente a pagar mais. Tá. Então, o que eu tenho que pensar? Tudo que está acumulado dentro do fundo de investimento, eu tenho que trabalhar para ele ter uma rentabilidade superior à inflação. Tá. Consequentemente, eu estou corrigindo o poder de compra. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é quanto que eu contribuo por mês. Se eu contribuo lá, por exemplo, R$100 por mês, a cada 12 meses a instituição propõe um aumento desta contribuição
com base no indexador. IPCA, GPM, geralmente IPCA. Tá? Então, por exemplo, se eu pago R$100 este ano, no ano que vem eu vou pagar R$105. Ou R$115. Eles já corrigem. Mas pode ter a pergunta: Tarcísio, eu não consigo pagar os 115. O que eu faço? Aí a gente pede para voltar ao valor anterior. Consequentemente, aquele planejamento financeiro que a gente fez pode ter uma variação. Então é desta forma que é feita a correção junto a uma instituição de previdência privada. Beleza. Eu ia pedir para você fazer um aconselhamento para o jovem que queira iniciar e ele entender, para o jovem e para os pais, né, da importância de uma programação de uma previdência privada, para que ele comece o quanto antes e para que ele possa garantir, porque isso pode ser até uma troca de mãos, porque como a gente falou lá no início, é cultural, né? O Brasil está lá atrás em termos de fechar seguros, está lá atrás em relação à previdência privada, mas nunca é tarde para mudar. Então eu acho assim, para você dar uma boa orientação para os seus filhos, para os seus familiares, uma segurança financeira, é importante que você oriente seu filho, que ele tem... Você pode até começar, porque às vezes 3 anos... Eu posso fazer com 3 anos de idade, 1 ano de idade? Existe alguma restrição para eu começar uma previdência privada? Como é que funciona? E se eu posso começar com 1 ano de idade, quando chegar nos 18 anos, filho, agora é contigo, dá seguimento aí na tua previdência, porque não tem coisa melhor do que você investir no seu futuro com segurança. Bom, Tarcísio, esse questionamento ele não é nem pergunta. Isso eu acho que é um presente responder essa pergunta, tá? E eu volto um passo atrás. Hoje, a previdência privada, você pode fazer a contratação desde que você nasceu. Saiu o CPF da criança, já pode. Você pode fazer a contratação. A gente faz um produto chamado Produto Crescer. É a mesma coisa, funciona da mesma forma, mas o que quer dizer o Crescer? O pai fica como responsável dessa previdência até os 21 anos de idade. Certo. Então, primeiro ponto, eu sempre falo, né, que a gente gosta de dar para uma criança presente. A gente gosta de dar coisas que ao longo do tempo vão se esquecer. Mas diminua a quantidade de presentes e coloca um pouquinho desse presente numa previdência privada. Porque hoje, com R$100 por mês, você pode fazer uma excelente previdência privada. Pode até pagar uma faculdade, por que não? Hoje é o planejamento. Tarcísio, eu fiz a brincadeira com R$50 para 32, tá? Mas eu vou falar o meu planejamento financeiro aqui. Eu entrei numa multinacional aos 19 anos de idade, tá? E teve alguém que chegou do meu lado e ele disse, até eu fico um pouco assim, porque ele disse assim, cara, a única coisa que tu tem que fazer na tua vida é guardar isso aqui. Guarda esse tantinho. E naquele momento, ele falou, guarda 10% do teu salário. No primeiro, no segundo, no terceiro mês, doeu pra caramba. E se passaram 12 anos dentro dessa empresa e eu sempre guardei 10% do meu salário. Mas se hoje eu transpusesse isso em números, tá? E fizesse uma conta, você jovem de 18, 19 anos, que guardasse R$400 por mês. Por mês. Até os teus 65 anos de idade, com uma rentabilidade 7, 8, 9, tô falando que o ano que vem a gente tá em 15, tá? Olha a diferença. Vocês são milionários. Mesmo que dê tudo errado na vida de vocês. Mesmo que você não tenha melhor emprego, que você não tenha o melhor salário, faça o máximo para guardar uma quantia entre 100 e R$400, porque você vai ser milionário. Comece. Né? E aí, Tarcísio, eu acho que a gente pode responder a pergunta lá do início, né? Eu fiz uma pergunta ao início do podcast, que era o seguinte: o que é mais importante? Por quanto tempo eu guardo
ou quanto eu guardo? Num país que ele tem inflação, que ele tem uma rentabilidade do dinheiro, uma taxa de juros alta, né? O mais importante não é o quanto tu guarda, mas por quanto tempo guarda. E vocês, jovens, na internet tem muito material hoje para procurar, né? E procurem o efeito do juro composto. É isso aí. Isso não fazer é mágica, conta. é fazer conta. Você, contador, que sabe fazer conta, tem que fazer conta e explanar isso para os seus clientes, para seus familiares, né? Ou seja, ser um multiplicador. E nunca é tarde para começar, mas comece. Eu acho que esse é o principal recado, né? Para você que está fechando 24, para nós olhar para repensar. 25, é chegado o momento de repensar, fazer as contas, se planejar. Contador, volto na pergunta. Quantas declarações de imposto de renda você vai fazer o ano que vem? E aí, é uma outra provocação. Quantas ofertas de previdência privada você vai fazer em 25? Tarcísio, nós começamos aqui numa brincadeira. E hoje a gente tem gratas surpresas de clientes que nos ligam. Olha, eu quero que você faça a previdência privada do meu filho, da minha filha. Aí. Né? E é um efeito multiplicador. É um efeito multiplicador. É transpor o conhecimento. E a gente só consegue transpor o conhecimento através de pessoas. Sensacional, eu acho que foi bastante proveitoso, né? Mas o pessoal que ficou alguma dúvida, que sempre fica dúvida, eu peço para que você entre lá na ferramenta, iaferramenta.com.br. Estamos com uma promoção de 7 dias grátis. Você, contador, poder utilizar a parte A, que são os GPT grátis. Lá você vai encontrar o GPT, vários GPT grátis, mas a gente tem o GPT também que tem a parceria do Samuel, que é o GPT Previdência Privada, tá? E outros GPT. E lá você poderá adentrar, fazer perguntas mais profundas e solicitar a consultoria, que ela é gratuita. Batam nessa tecla, vejam a questão desse produto, de você oferecer aos seus clientes. Monte uma estrutura que a gente pode ajudar vocês, como oferecer isso aos seus clientes, para que vocês tenham segurança e seja mais uma forma de aumentar a sua receita, né? Porque o contador hoje, é como eu disse, tem que ser consultor. Então, fica dado o recado. Agradeço enormemente, Samuel. Obrigado, deixa aí tua mensagem final aí para o pessoal. E eu acho que nessa parceria que a gente já está há muitos anos, eu digo que a nossa empresa mudou a partir do momento da parceria que a gente fez com o Samuel. Os nossos clientes estão muito mais satisfeitos, porque hoje eu não sou um mero fazedor de guias, eu sempre penso que a gente tem que agregar os serviços que são oferecidos aos clientes e vender o que ele não está esperando. Então é isso aí. Bom, Tarcísio, primeiramente eu quero agradecer, né, porque é um prazer poder transpor o conhecimento. Eu acho que essa é a nossa missão. O ganho monetário ele é consequência da nossa vida. Sim. Mas você, corretor... Contador. Perdão. A gente tem corretor de seguros porque a gente já tem... Está no jargão, né? Dia a dia. Contador. Olha o teu cliente no 360. É isso aí. Tem muitas necessidades que ele precisa e você pode atender. Está deixando o dinheiro na mesa, né? Está deixando o dinheiro na mesa. Então, a gente está aqui hoje falando... E sem trabalho, porque o contador não tem tempo. Exatamente. Você vai falar alguma coisa? Não tenho tempo. Mas, cara, vamos fazer essa parceria para que você apenas indicar. Basta você uma indicação e você vai ter o serviço aí de primeira classe e não vai perder Você não vai perder. Vai agregar e vai deixar seu cliente feliz. Muito melhor. Você vai agregar ao seu relacionamento, né, com esse cliente. E muitas vezes, eles têm necessidades que é escutar e a gente consegue resolver para eles, tá? Esse cliente que é um empresário, ele tem necessidades diárias. A gente falou aqui de previdência privada para pessoa física, tá? Mas tem previdência privada para pessoa jurídica que tem o mesmo incentivo, Tarcísio. Talvez outro podcast, outra oportunidade, vamos conversar. Mas a gente está sempre à disposição. Inclusive, a gente vai conversar sobre seguros também, que é outro ponto aí, tá? Outro ponto. Então é isso aí. Muito obrigado, Samuel. A casa está sempre aí de portas abertas. Estou muito feliz e eu espero ter ajudado aí o pessoal. Beleza? Comigo. Obrigado, querido. Valeu. Tudo de bom.